pessoal, e o calor está novamente aqui. E na sua cidade, como é que está? Está calor também? Olha aqui, gente, como que eu tô transpirando. Eu estava aqui no brechó hoje, não vendi nada, não vendi nada. Novamente, eu acho que ontem também não vendi. Esse mês de agosto, até agora, eu não vendi, até agora. Então, só Deus que sabe todas as coisas, mas triste eu não fico. Uma pessoa falou que ia ficar com a camisa masculina aqui, aí pediu, assim, até falou comigo, ficou legal nele, entendeu? Não ficou apertada, não ficou muito larga, ficou assim, sabe? De um jeito que a pessoa possa andar com ela de botão fechado, colocar para dentro da calça, que fica legal, que eu acho que a blusa muito apertada no homem fica feio, sabe? A não ser que for de malha, uma malha mais fina, que estica muito. Essas de botão assim, não. Aí o camarada desistiu, né? R$ 20. Ele desistiu, falou assim que não gostou, não. É assim mesmo, né, gente? Tava contando aí, a gente conta às vezes que vai vender, mas eu já tinha falado pra mim mesmo que eu não ia contar mais com isso, que eu não deveria contar, porque você sabe como é que é, né, gente? Nós nunca podemos contar nem que se a gente vai estar vivo, imagine vender, né? E receber também, né? Que é meio difícil. Mas para Deus nada é impossível, todas as coisas para Deus é no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas. Eu tenho esse YouTube aqui, onde nós conversamos a respeito de Deus. E também eu tenho outro YouTube onde eu ensino receitas, onde conversamos, onde eu falo sobre receita, família, mostro fazendo faxina, limpando brechó, mostro os looks do dia. Tem Instagram também, tem Kawaii também. Então, assim, faço todas essas aí que eu sei que eu tenho que fazer minha parte para que, quem sabe, Deus um dia possa me abençoar, né? Tudo depende da vontade de Deus. Se for R$ 500 no mês, gente, meio salário por mês, para mim já tá bom demais. Já me ajuda, né? Porque como eu não posso, eu tenho faculdade, mas como eu não posso trabalhar fora, por causa da mãe, que eu tenho que cuidar da mãe que tem Alzheimer, a mãe precisa de comer na boca, precisa de tomar banho, então tem que dar banho nela, tem que dar os remédios, tem que dar, igual eu fiz uma vitamina de banana, tá muito quente aqui, então eu já sei que não pode dar uma coisa quente, tem que dar uma coisa, né, mais refrescante para ela. Tem a hora de ligar o ar-condicionado dela lá, para ela, né, entrar dentro lá do quarto dela, colocar ali a televisão para ela assistir, quais as novelas que ela gosta de assistir. Então, é uma pessoa que tem Alzheimer que depende de mim, né? Porque uma pessoa para cuidar de uma outra pessoa, para você pagar uma pessoa que você nem conhece, ela está cobrando R$ 100 durante o dia e 120 durante a noite, quer dizer, 220 por dia, gente. Ninguém aguenta. Minha mãe não tem condição de pagar isso. Então eu prefiro cuidar dela, ganhar pouco, mesmo assim, que Deus abençoe que seja meio salário, sabe? Um salário, não precisa nem chegar a um salário R$ 1.000. Assim, o que Deus mandar para mim já tá bom, porque já ajuda, né? E é o que eu queria que viesse, né? Vários, eu peço a Deus assim há muitos anos que eu venho fazendo vídeo no YouTube, lá no outro canal meu, que é Luciana Figueiredo também. Eu tenho mais de 1.300 e poucos vídeos diferentes. Eu bato papo com vocês, como eu tô batendo aqui, o que que aconteceu no meu dia, se eu tô triste, se eu não tô, se você está bem, se você tá legal. Eu não gosto de colocar musiquinha, eu gosto de interagir, eu gosto de perguntar se vocês estão bem, se você está se sentindo bem, porque eu acho que é tão importante para mim, às vezes, quando eu estou varrendo ali, né, o meu quintal, quando eu estou limpando o banheiro, eu coloco um de vocês aí para me escutar, sabe? E eu vejo vocês falando, contando a vida de vocês. Às vezes eu vou dar comida à mãe, aí eu fico lá sentada, dando comida na boca dela, aí eu coloco para ela ver, sabe? Vocês aí na vida de vocês, lavando a louça de vocês, lavando a roupa de vocês. Para mim é interessante, me dá uma vontade de lavar roupa, me dá vontade de arrumar a casa. Falo, poxa vida, né? A fulana tá fazendo isso, me dá assim uma vontade de fazer a mesma coisa. Então isso é muito bom, gente, é muito bom quando uma pessoa estimula a outra a fazer algo bom também. Igual nesse canal aqui, eu abri mais, gente, pra quê? Antigamente era pra colocar as roupas do brechó. Depois eu falei assim, não, eu quero estudar a Bíblia.
eu quero aprender mais de Deus, eu quero saber se é verdade isso que os pastores falam comigo. Quando a pessoa vem falar de Bíblia comigo, eu quero entender, eu quero falar assim, não, mas Davi, ele pecou. Davi era ungido de Deus e ele teve interesse, mesmo tendo 20 mulheres, 30 mulheres, ele teve interesse numa mulher casada. E Deus permitiu que ele fosse ao extremo até matar o marido dela e ficar com ela para depois. Deus, em nenhum momento, intervém na nossa vida. Nós não somos bonecos na mão de Deus. Nós somos seres humanos que Deus permite a gente fazer o que a gente quiser. Mas claro que tudo tem uma consequência. 2 filhos de Davi morreram à espada, como Deus falou lá no outro vídeo que está aí com vocês. Deus fala, olha, vai ter uma consequência do seu pecado. A sua família, a gente vai morrer pela espada, que aconteceu com Davi, o rei Davi, ungido de Deus. E ontem, gente, eu estava vendo um jornal, ontem à noite, eu acho, era 5 e pouco. Então, minha mão tá doendo aqui. Aí, eu vi uma matéria, eu gosto muito de ver jornal. Eu vi uma matéria, acho que é da Paraíba, aonde um filho se envolveu com drogas ilícitas, né? Sabe o que que é, né? E ele ficava muito nervoso quando ele não tinha ela, ele ficava morando na rua e quando voltava para casa, o pai idoso, a mãe idosa, ele tinha 30 e poucos anos, 35 anos de idade, parecia até um menino de tão magro. Ele batia na mãe, batia no pai. Teve um dia que ele bateu no pai com a paulada. O pai foi hospitalizado. Aí, como ele morava assim, numa comunidade, o pessoal da comunidade avisou para ele: olha, se você não para de vir aqui, não vem atrás do seu pai e da sua mãe, não. Se você vier, você vai se deitar e só vai voltar quando Jesus vier, né? Você sabe o que que é, né? Então, ele foi ontem de ontem. Ele foi lá na casa dos pais, começou, o pai até colocou grade na casa todinha, na porta para ele não entrar, e jogando pedra, e o pai, né, falando para ele ir embora. E aí deu R$ 5 para ele. Na hora que ele saiu, alguém da comunidade, ninguém sabe, ninguém nem quer saber, porque ele batia nos pais, e estava falando até dos mandamentos do Senhor, né? O jornalista falou assim: poxa, lá na Bíblia está falando que tem que honrar pai e mãe. E esse camarada desonrando, batendo nos pais, na mãe, por causa de uma, né, de uma droga ilícita, né, que dominou esse camarada. Ele estava sofrendo, está fazendo a família dele toda sofrer. Então veio uma outra pessoa que nós não queremos saber quem foi, que, né, fez com que ele dormisse para voltar só depois, quando Jesus voltar. Você sabe o que eu estou falando. Então, tantas coisas que acontecem, né? Ele achou até que o pessoal estava brincando, mas, gente, assim, é muito complicado, é uma doença, né? Eu não aponto o dedo não, sabe, gente? Porque isso daí é difícil da pessoa sair. É igual fumante, assim, de cigarro. É igual eu que tomo Rivotril. É igual tantas pessoas que tomam várias coisas. Se você... o vício, você comprar o tempo todo. É um vício, sabe, de beber o tempo todo. Nós temos vários vícios, né? Então nós não podemos apontar e julgar o outro, porque talvez aquela pessoa queria sair daquilo, né? Talvez ela não queria ficar naquele vício, talvez ela queria sair, mas ela não consegue sair. Talvez ela quer lutar por aquilo, mas ela não consegue. Eu tenho um parente assim, eu sei como é que é. Parece assim que é um sofrimento para aquela pessoa, é um sofrimento para ela, é um sofrimento para a família toda que sofre junto, por mais que a gente esteja distante. Aí quando acontece alguma coisa, a gente fica sabendo, a gente fica triste, a gente assim fica com medo de acontecer alguma coisa, mas infelizmente é um sofrimento para eles e um sofrimento para a gente. Eu tinha até uma cliente aqui que uma vez ela falou que ela teve uma filha de 13 anos de idade, única filha que ela teve, que com 11 ela começou a se envolver com essas drogas ilícitas. E aí, diz ela, com 13 anos, eles fizeram com que a filha dela dormisse para voltar só quando Jesus voltasse, para julgar, né? Vocês entendem o que eu estou falando, né? Quando a pessoa deita, né? E não volta mais, né? Então, ela falou assim que ela viu que era da parte de Deus, sabe? Porque ela ia ter mais sofrimento na vida dela.
tanto na vida da filha dela, quanto na vida da família dela todinha. Então ela falou assim que ela não julgou Deus, ela não condenou Deus, ela não perguntou para Deus, ela entendeu que Deus estava livrando a menina e livrando ela do sofrimento, porque ela tinha se envolvido com uma coisa que poderia, assim, causar um dano maior na família deles e na vida dela também de sofrimento. Eu acredito que é muito sofrimento, né? Fazem coisa com os outros horríveis para ter aquilo ali, porque se não tiver, igual uma bebida alcoólica, se não tiver, eu preciso ter, eu preciso, cai, levanta, e aí é uma coisa assim que pega o dinheiro todo, gasta com aquilo, destrói família. Meu pai era alcoólatra, gente, e eu vi aquilo ali, sabe? Minha mãe brigando com meu pai, graças a Deus, não era agressivo, mas tem muitas pessoas que são agressivas, então é muito triste. Por isso que nós temos assim que orar por essas pessoas, nós temos que pedir a Deus para essas pessoas. Hoje de manhã já acordei orando, dormi bem, acordei orando, colocando algumas pessoas nas mãos de Deus, porque só Deus sabe o que eles estão pensando, só Deus sabe o que eles pensam da gente, o que eles falam, o que eles fazem na vida deles. Eu espero que Deus não deixe eles enganar a igreja do Senhor. Eu espero que Deus mostre para todo mundo quem são eles, sabe? Que tire a máscara de quem são essas pessoas de verdade, para que todos os seres humanos vejam quem são eles de verdade. Eu coloco essas pessoas nas mãos de Deus, que eles não enganem as pessoas, assim, as ovelhas estão tão machucadas, Deus. As ovelhas estão tão tristes, tão ovelhas que estão, infelizmente, tendo ódio de Deus, tendo raiva de Deus, colocando o ser humano acima de Deus. Então eu peço que essas pessoas que eu coloquei na tua mão esta manhã, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que elas sintam na pele o que, que é realmente. Tem pessoa, gente, que é tão malvada, que tira as outras do emprego, que sabe que a pessoa tem família, tem criança para alimentar, mas por orgulho, por se achar maior, por querer ser melhor, fazem maldade para os outros. Eu quero ver essa pessoa sem emprego, eu quero ver essa pessoa demitida, sem emprego, eu quero ver essa pessoa, porque o donos não sabe quem é essa pessoa, o que, que ela fala pelas costas, ela debocha do camarada, ela debocha das pessoas, ela debocha, o dono nem sabe que elas debocham deles, ri pelas costas, fala que não manda na casa deles, não manda na cama deles, e ri, debocha, e eles nem sabe que essa pessoa está fazendo isso, e aí dando um poderzinho para essa pessoa, e essa pessoa vai lá e faz assim umas coisas malvadas, sabe, para se orgulhar, para ter um orgulho besta de que nem dinheiro ganha. E aí os donos ainda são enganados por essa pessoa, a pessoa ri, dá gargalhada, faz chacota. Igual uma vez eu vi a sobrinha, que a tia tanto ajudou, falando assim, minha tia é horrorosa, na perto de todo mundo, dentro da loja. Minha tia é feia, minha tia é horrorosa, minha tia merece chifre mesmo. Que coisa horrível, gente. Quando eu vi aquilo, eu falava, gente, essa mulher, coitada, ela não sabe o quanto de demônio que tem perto dela, abraçando ela, fingindo que ama ela, e ela tá achando que essas pessoas são fiéis a ela, e são pessoas que dão gargalhada nas costas dela e tramam pelas costas por coisas ruins. Eu vi uma pessoa uma vez que pediu a morte dela, uma pessoa, uma vez, um homem, tá? Que é muito perto dela, pedindo a morte dela. Então, assim, tem pessoas que não sabem com quem estão mexendo. Gente, quem puxa o tapete de coisas pequenas, puxa, faça Deus das grandes, entendeu? Quem tem inveja de coisas pequenas dos outros, imagina de quem tem coisas grandes, quer tomar para ele. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então vamos aqui em 2 Samuel, capítulo 23. Vocês viram aí? Aquilo ali foi acho que vai continuar ainda, no cântico que o rei Davi, ungido de Deus, fez para Deus, Pai de Jesus, o dono do céu, dono das estrelas, dono do sol, dono da lua, dono da chuva, dono do vento, dono do mar, e coisas que o ser humano pode fazer, ele pode fazer porque ele é Deus, né? E ele é Deus para perdoar os meus pecados, os seus pecados, ele é Deus para fazer coisas incríveis acontecer na nossa vida de uma hora para outra. É você dormir hoje e amanhã você acordar com R$ 1 milhão na sua conta, é você dormir e acordar amanhã com uns 300 milhões de pessoas te seguindo, ouvindo você. Então Deus, Ele é Deus para fazer coisas inacreditáveis que aos olhos dos seres humanos
nunca aconteceria, mas aos olhos de Deus, Ele olha para você e fala: vou dar uma chance, vou dar uma chance, vou dar uma chance. E é na chance, Ele só dá para quando Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus, porque Ele manda em tudo, porque Ele é maravilhoso. É porque eu estou olhando para lá, gente, porque eu vejo o céu daqui, ó. Por isso. Então vamos ao 2 Samuel capítulo 23, versículo 1. Estas são as últimas palavras do rei Davi, ungido de Deus. Palavras de Davi, rei ungido de Deus, filho de Jessé, o oitavo filho, último filho, o filho mais novo de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o agradável cantor dos cânticos de Israel. Versículo 2: O Espírito de Jeová, de Javé, de Deus Exércitos, de Pai de Jesus, falou por meio de mim. Acho que quem falou isso foi o rei Davi, porque o cântico era dele, a letra é dele. Sua palavra estava na minha língua, disse o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 3. O Deus de Israel falou. O que ele falou? O Deus de Israel é Pai de Jesus Cristo. A rocha de Israel me disse. Quem que é a rocha de Israel? O Pai de Jesus, que está sentado lá no céu, no trono dele, e à direita dele está Jesus Cristo, filho dele. Quando aquele que governa a humanidade é justo, no versículo 3, gente, olha que coisa mais linda. Quando aquele que governa a humanidade é justo e governa no temor de Deus, governa assim, no temor, tendo medo, tendo respeito, respeitando o que Deus manda fazer. Versículo 4. Seu governo é como a luz da manhã, quando o sol brilha numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz a relva brotar da terra. Versículo 5. Não é assim a minha casa perante Deus? Disse o rei Davi, ungido de Deus. Pois Deus, Pai de Jesus, fez comigo, o rei Davi, ungido de Deus, um pacto eterno, bem definido em cada detalhe e seguro, visto que este significa toda a minha salvação, toda a salvação da vida do rei Davi, ungido de Deus, e todo o prazer do rei Davi, ungido de Deus. Não é por isso que ele, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus Pai de Jesus, o fará florescer? Versículo 6. Mas todos os homens imprestáveis são homens ruins, igual esse que eu te falei, né? Tem dois que eu estou colocando nas mãos do Senhor Deus, todas as manhãs, todas as noites antes de dormir, e todas as horas que eu oro também. São lançados fora como espinheiros. Está no versículo 6, capítulo 23. Versículo 6. Mas todos os homens imprestáveis são lançados fora como espinheiros, que não podem ser arrancados com as mãos, porque tem muitos espinhos. É igual esse camarada que eu falei para vocês, que ele trabalha numa empresa onde fala mal dos patrões, faz sártica, né? Ele sarcástico com os patrões pelas costas, fala que o patrão não manda nem na casa dele, nem na cama dele, nem na mulher dele, nem nada, que é ele que manda, dá gargalhada por trás, aonde um outro que não honra a mãe, que não vem ver a mãe, que deixa a mãe chorar, que não convida a mãe para ir na casa dele, que a mulher dele não é uma mulher sábia, não é uma mulher que fala assim: ô meu marido, você não quer ver sua mãe, mas a sua mãe pode falecer a qualquer momento, ela já tem 80 anos de idade, eu como sua esposa, eu como sua, né? Auxiliadora, eu falo para você ver pelo menos uma vez por semana, né? A sua mãe, só falar oi com ela, tudo bem. É uma pessoa que não corou pelo sobrinho, pelos dois sobrinhos que tem de sangue dele, que precisa dele porque são dois sobrinhos que o irmão dele largou a esposa para ficar com o amante, deixando ali os sobrinhos que tem um que tinha depressão, graças a Deus, Deus está abençoando ele, para o quê? Não vai lá nem para orar pela vida do menino, o sobrinho dele, sangue do sangue dele. Então, é triste você ver falsos profetas, falsos funcionários bons que
Gente, eu tô falando pra você que a sobrinha da dona virou e falou que a mulher era feia, que ela merecia era chifre mesmo. Falou pra todo mundo escutar por trás, né? Porque na frente ela deve achar, falar que ama a tia, né? Eu fico triste dessa tia não saber da verdade, sabe? Eu fico triste dela achar que tudo aquilo ali era aquele abraço que eles dão é verdadeiro, não é não, gente. Nossa, é tanta falsidade. Versículo 6. Mas todos os homens imprestáveis são lançados fora como espinheiros, porque eles têm muito espinhos, né? Que tem espinho a gente lança fora. Versículo 7. O homem que toca neles precisa se armar com ferro e com o cabo de uma lança, porque eles têm muitos espinhos, machuca. E eles devem ser completamente queimados com fogo, onde estiverem, de tantos espinhos que eles têm. Versículo 8. Estes são os nomes dos guerreiros valentes do rei Davi, ungido de Deus: Josebe, Basebete, um Taquemonita deve ser a descendência dele, chefe dos três. Numa ocasião, nossa, que nome, Jobesse Basebete matou 800 homens com a sua lança. Versículo 9. Depois de Basebete, vinha um homem chamado Eleazar. Eleazar era filho de Dodô, filho de Aoi. Eleazar, ele era um dos 3 guerreiros valentes que estavam com o rei Davi, ungido de Deus, quando desafiaram os filisteus. Os filisteus não era do sangue do rei Davi, não, do povo israelita, não. Eles cultuavam outros deuses. Não era o Deus Pai de Jesus, não, cultuava outro Deus. Os filisteus que cultuavam outros deuses tinham se reunido para a batalha. E quando os homens de Israel, israelita, que é o povo de Deus, recuaram, versículo 10, Eleazar, manteve a sua posição e golpeou os filisteus até seu braço ficar cansado e sua mão ficar dura de tanto segurar a espada. Assim, Jeová, Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, lhes deu naquele dia uma grande vitória, porque sempre que tinha uma vitória na guerra, não era porque Deus estava ali, o Espírito de Deus estava ali dando força para eles. E os soldados voltaram, depois de Eleazar, para recolher o despojo dos cadáveres. Então Deus, ele quando mandava guerrear, né, quando acontecia uma guerra contra outro país, outras tribos que, né, Deus que estava na frente, Deus que fazia com que eles ganhem. Colocava os seres humanos lá, mas era o poder de Deus que estava fazendo eles ganhar, porque tudo é o poder de Deus, gente. Porque todas as coisas são de Deus. Essa palavra aqui é de Deus, essa palavra não é minha. Isso a palavra é de Deus. Versículo 11. Depois de Eleazar, vinha Samar. Samar era filho de um homem chamado Agé. Agé era hereditário de Ararita. Quando os filisteus se reuniram numa cidade chamada Lei, onde havia uma plantação de lentilhas, os soldados fugiram por causa dos filisteus. Versículo 12. Mas Samar se posicionou no meio da plantação e a defendeu, matando os filisteus, de modo que Jeová, Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, lhes deu uma grande vitória. O tempo todo era Deus dando poder para eles. Versículo 13. 3 dos 30 chefes foram encontrar o rei Davi, ungido de Deus, na caverna de Adulão, durante a colheita, enquanto uma tropa de filisteu estava acampada lá no vale, um vale chamado de Refaim. Esse vale ele é comentado muitas vezes aqui no Velho Testamento. Muitas pessoas iam para esse vale de Refaim. Versículo 14. O rei Davi, ungido de Deus, estava então no seu refúgio, e havia em Belém um posto avançado dos filisteus. Versículo 15. O rei Davi, ungido de Deus, expressou este desejo. Qual que é o desejo que ele expressou? No coração dele, ó. Quem me dera beber da água da cisterna que fica perto do portão de Belém. É o Belém aqui do Brasil não, tá? É a cidade de Belém,
Belém. Belém não fica no Brasil, né? Jerusalém, Belém. Versículo 15. E o rei Davi, ungido de Deus, expressou um desejo no coração dele. Quem me dera beber da água da cisterna que fica perto do portão de Belém. Versículo 16. Então os 3 guerreiros valentes invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que fica perto do portão de Belém e a trouxeram a água até o rei Davi, ungido de Deus. Mas o rei Davi, ungido de Deus, não quis beber a água e a derramou para Deus, Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, que está sentado no trono dele ali no céu, com Jesus ao lado dele, esperando só a hora dele mandar ele vir aqui. Versículo 17. Olha que você viu. Rei Davi, ungido de Deus, ele teve vontade de beber da água da cisterna. Aí, os 3 guerreiros dele foi lá buscar a água da cisterna. E sabe o que ele fez? Ele jogou no chão para Deus. Ele jogou a água da cisterna no chão para Deus. Para Deus, Pai de Jesus. Ele derramou para Jeová, Javé, Deus Exércitos. Versículo 17. Davi, ungido de Deus, disse: Davi, ungido de Deus, jamais faria isso. Ó Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, como eu poderia beber o sangue dos homens? Como eu poderia? Como eu poderia? Versículo 17. Então o rei Davi, ungido de Deus, disse: Eu jamais faria isso, ó Jeová, ó Deus dos exércitos, ó Pai de Jesus. Como eu, rei Davi, ungido de Deus, poderia beber o sangue dos homens que arriscaram sua vida? Assim, o rei Davi, ungido de Deus, não quis beber a água da cisterna, e essas são as façanhas dos 3 guerreiros valentes do rei Davi, ungido de Deus. Versículo 18. Abissai, que era irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe de outro grupo de 3. Sabe que Abissai matou 300 homens com a sua lança? E Abissai era tão famoso quanto os 3 primeiros guerreiros. Versículo 19. Embora Abissai se destacasse mais entre os 3 guerreiros do grupo e fosse o chefe deles, Abissai, não chegou à categoria dos 3 primeiros. Por mais que ele fosse mais famoso do que os 3 guerreiros, ele não chegou à categoria dos 3 primeiros guerreiros. Tipo assim, por mais que você ache que você é mais famoso, que você é mais lindo, que você é mais rico, que você é mais tudo, você talvez não chegue na categoria de muitos que não tem quase nada, que você acha que não tem quase nada, mas tem um coração bom, mas tem alma boa, mas que louva o Senhor, que engrandece o nome do Senhor, o nome de Jesus, o nome de Jeová, que sabe que Ele é dono desse céu, dono das estrelas, dono do sol, dono da lua, sabe que Ele é dono dessas palavras que estão aqui, que a palavra não é nossa, é dele, e louva Ele o tempo todo, e pede perdão o tempo todo, e acredita nele o tempo todo, e pensa em não mais fazer coisas erradas por causa dele, e que tenta pisar nos seus desejos por causa dele. Isso sim, gente, que às vezes você pensa que você é grande, e na verdade você é tão pequeno, mas tão pequeno, perante muitas pessoas que você acha que é menor do que você. Vou prestar atenção, versículo 18, presta atenção, capítulo 23 de 2 Samuel. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe de outro grupo de 3 guerreiros. Abissai matou 300 homens com a sua lança. Abissai era tão famoso quanto os 3 primeiros guerreiros, os 3 primeiros chefes dos outros grupos de guerreiros. Versículo 19. Embora Abissai destacasse mais entre os 3 guerreiros do grupo e fosse o chefe, Abissai fosse o chefe dos 3 primeiros grupos, Abissai não chegou à categoria dos 3 primeiros grupos, dos primeiros chefes dos 3 grupos. Por quê? Por mais que você ache que você é mais famoso, mais bonito, mais linda, mais isso,
Porque Deus não gosta dessa coisa de orgulho, sabe? De você querer achar que você é melhor do que todo mundo. Versículo 20. Benaia, que era filho de Jeoiada. Jeoiada? Gente, era um homem corajoso. Benaia era um homem corajoso. Benaia era um homem corajoso que realizou muitas façanhas no lugar chamado Cabzel. Benaia matou os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Ele desceu numa cisterna num dia em que nevou. Olha, nevou lá no versículo 20 do capítulo 23 de 2 Samuel. Tinha neve naquela época. E matou um leão. Na época que estava nevando, ele matou um leão. Versículo 21. Então, a Benaia também matou um egípcio de tamanho extraordinário, devia ser um gigante. Embora o egípcio tivesse uma lança na mão, Benaia enfrentou o egípcio com uma vara só. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio, que tinha um tamanho extraordinário, e matou a lança, pegou a lança da mão dele e matou esse egípcio de tamanho extraordinário com a própria lança dele. Tudo é no poder de Deus, tá? Tudo é Deus. Estavam dando poder para eles. Versículo 22. Essas foram as façanhas de Benaia, que era filho de Jeoiada. Benaia era tão famoso quanto os três guerreiros valentes. Versículo 23. Embora Benaia se destacasse ainda mais do que os 30 guerreiros valentes, Benaia não chegou à categoria dos 3 guerreiros valentes. Mas o rei Davi, ungido de Deus, o designou Benaia sobre a sua guarda pessoal. Então, às vezes, muitas pessoas acham, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que fulano. Que nada, Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Versículo 24. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30 guerreiros valentes, que chama-se Elanã, filho de Dodô, que morava lá em Belém. Versículo 25. Samá, o Arodita, Elica, o Arodita. Versículo 26. Elés, o Pautita, Ira, filho de Eques, o Tecoíta. Versículo 27. Ablezer, o Anatotita, Mebuel, Mebunai, o Uzatita. Versículo 28. Zalmon, o Aioíta, Marai, o Netofatita. Versículo 29. Elebe, filho de Baná, o Netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá dos Benjaminitas. Versículo 30. Benaia, Piratonita, Idai dos valentes de Gás. Versículo 31. Abi-Albon, o Arbatita, Asmavete, o Barumita. Versículo 32. Eliaba, o Salbonita, os filhos de Jacém, Jonatã. Versículo 33. Samá, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita. Versículo 34. Elifelete, filho de Asbai, filho do Macatita. Elião, filho de Aitofel, o Gilonita. Versículo 35. Ensro, o Carmelita. Parai, o Arbita. Versículo 36. Igal, filho de Natã, de Zobá. Bani, o Gadita. Versículo 37. Zeleque, o Amonita. Narai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruía. Versículo 38. Ira, o Itrita. Garebe, o Itrita. Versículo 39. E Urias, o Itita. Versículo 37.
Não, 37 ao todo. 37 ao todo. Assim, o irmão de Joabe estava entre os 30 guerreiros valentes.